Bora para a análise das operações do dia, começando aqui com o mini índice. Setup do primeiro candle do dia no 2 minutos. Tivemos um candle vendedor, aproveitando, já estava rompendo a linha d'água, mas eu não considero rompimento pelo 2 minutos, tá? Mas só para falar que era uma região interessante. Primeiro candle foi vendedor, aproveitou e já rompeu a média de 200. O que a gente faz? A gente vende no fechamento do candle, coloca um stop, um tique acima, tá? Stopzinho aí de mais ou menos 300 pontos. Tivemos a parcial e o trade voltou. Mas, a partir do momento que o trade chega no nosso alvo, o nosso stop é colocado no zero, tá bom? Então, o trader teria saído com uma parcial, com metade dos contratos, né? Ou uma parte dos seus contratos, e o restante teria saído no ponto de entrada. Beleza? Nos 5 minutos, nós tivemos linha d'água? Tivemos linha d'água. Como eu falei, ele já começou rompendo a linha d'água nos primeiros 5 minutos do dia. Porém, eu já falei, eu não opero rompimento de linha d'água no primeiro candle dos 5 minutos. Primeiro candle é para 2 minutos para o setup do primeiro candle do dia, tá bom? Não gosto de rompimento de linha d'água. Se alguém tivesse feito essa entrada, venda no fechamento, stop um tique acima da máxima, aí 300 pontos novamente, não teria vindo, tá? O preço poderia muito bem ter vindo até aqui a média de 200, mas ele veio e logo em seguida ele já deu esse... Eu esqueci o nome lá do setup do Oliver, né? Não chegou a ser um engolfer por causa do pavio, mas a gente teve uma anulação aí de força, então já mostrava que estava querendo ter uma força compradora, mesmo tendo médias logo em seguida e o fechamento do dia anterior também, tá bom? Então não teria dado legal. Depois que a gente teve? A gente teve algumas tentativas, ó. A gente teve uma tentativa de rompimento. Poderia ter sido uma defesa da linha d'água nesse candle? Poderia, mas foi um candle positivo, tá? Eu gosto de uma defesa quando, por exemplo, a região aqui, a gente tá com uma região do fechamento do dia anterior, aí o candle vem, faz, por exemplo, opa, vou ter que tirar esse cronômetro aqui, né? A gente tá com o fechamento do dia anterior, a gente tem aqui uma movimentação, por exemplo, aqui, 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 certo? E logo em seguida, a gente tem um candle que faz isso aqui, ó. Tá? Entendeu? Isso aqui mostra que a gente teve bastante força compradora e depois não conseguiu e virou um candle vendedor, tá bom? Então, esse tipo de cenário é legal para uma defesa. Esse tipo de cenário que a gente teve aqui, não, tá? Porque ele foi um candle comprador, teve um pequeno corpinho, teve um pavio, mas mais ou menos o mesmo tamanho do corpo, tá? Logo em seguida, o que a gente teve? A gente teve um corpo vermelho, do mesmo jeito aqui do exemplo, que eu acho legal, mas foi, né, um pavio muito pequenininho, ele quase não tentou romper, tá? Não teria feito uma entrada. Depois, o que a gente teve? Será que eu consigo apagar tudo aqui? Depois, o que a gente teve? A gente teve esse candle aqui, tá? Ele tentou bastante, não conseguiu, mas aí ele já tinha feito essas tentativas, a gente estava aqui novamente com a média de 200 aqui embaixo, então um trade aqui, por exemplo, ó, no fechamento do candle, stop na máxima, ó, quase 400 pontos, tá? Não teria sido legal, porque a região que a gente tinha aqui, tá? Esse tamanho aqui não estava legal para esse tamanho. Então, o risco-retorno não estava batendo. A gente tinha uma distância menor para a média de 200 do que a região que a gente tinha até o nosso stop. Então, não seria um trade que valeria a pena falando em risco-retorno, tá? Logo depois, o preço, né, lateralizou. Que tipo de entrada que eu faria, né? Sem considerar esses dois setups que a gente está trabalhando aqui nesses últimos dias. Um setup de candle elefante, tá? Então, barra elefante, mas eu ainda gosto mais no 2 minutos. Ou nos 5 minutos, um retorno à média, que é o que a gente teve. A gente teve um deslocamento
A gente teve aqui um retorno à média, logo em seguida a gente teve um outro candle com deslocamento fechando bonito. Se vocês verem no volume, aqui não está mostrando, mas o volume foi legal nesse candle. Então, a gente teria aqui, por exemplo, uma entrada de compra, tá? De correção na média. Stop aqui, eu acho muito curto. Eu teria colocado o stop aqui, ó, abaixo desse último pavio aqui, dessa região de consolidação, tá bom? Teria dado uma parcial. Parcial feita, a gente coloca o stop no zero. Vamos voltar para os nossos dois setups aqui no dólar. O que a gente teve aqui no 2 minutos no dólar? Não tivemos o setup. Tá? Não tivemos o setup. Por quê? O primeiro candle do dia foi um candle de indecisão, ó. Nada de corpo, tá? Que a gente chama de doji. Muito pavio para cima, muito pavio para baixo. Mostra força para alguma coisa para mim, se você só vê uma doji? Não, significa que o preço tentou ser comprador, tentou ser vendedor e não teve força nenhuma. Fechou no mesmo local que ele abriu, tá bom? Então, não teria setup do primeiro candle. Nos 5 minutos, tivemos rompimento da linha d'água? Tivemos, mas, novamente, muito sacana aqui esse dolinha, tá? A gente teve um rompimento aqui, ó, no segundo candle do dia. Olha o tamanho do pavio que deixou para baixo, legal, mostrando força compradora, mas também deixou bastante pavio para cima, na região de médias, contra a tendência, corpinho muito minúsculo, não me mostrava força, tá? Eu gosto de rompimento que mostre força, mostre deslocamento. Quem tivesse entrado nesse setup aqui, entraria aqui, ó, no fechamento do candle, stop na mínima, tá? Então, stop bem baratinho, considerando o dólar, né? 6,5 pontos aí, mais ou menos. Teria dado parcial, mas, ó, teria passado bastante calor aqui, tá bom? Teria passado bastante calor e só depois iria dar. Mas eu não gosto desse tipo de padrão de candle para rompimento. Esse outro candle que teve aqui, o terceiro candle, não entrei nesse segundo, vou esperar um outro candle para me confirmar. Essa barra aqui, bastante pavio para baixo, bonito, teve um corpo expressivo, mas deixou muito pavio para cima, tá? Então, entra naquele mesmo esquema que a gente estava falando do primeiro candle do 2 minutos. Pavio para cima e pavio para baixo ainda me mostra indecisão, mesmo tendo tido um corpo, tá bom? Então, não gosto desse comportamento aqui para o dólar. Bitcoin, o que a gente teve no Bitcoin? Primeiro setup dos 2 minutos, quer dizer, setup do primeiro candle no 2 minutos. De novo, um candle feio, candle de indecisão. Hoje não tava nada legal, ó. Pavio para baixo, pavio para cima, corpinho minúsculo. Não me mostra força para nenhum lugar. Quem tivesse esperado o segundo candle do dia, tudo bem, teve um corpo maior, um pequeno pavio para cima, daria para ter feito uma compra. Tá? Daria para ter feito uma compra, mas eu não colocaria o stop aqui, abaixo do próprio candle. Eu colocaria na mínima do dia, tá bom? É como se fosse aí o primeiro candle dos 4 minutos no dia. Ok, né? Razoável. Teria vindo, ó, feito bem a parcial, colocado o stop no zero e depois teria tirado aqui, que também já era uma região de médias, tá bom? Então, não tava legal aí para o nosso... Opa! Para o nosso Bitcoin. Não sei porque meu mouse ficou assim. Travou! Travou! Pronto, destravou. Beleza? Linha d'água. Tivemos linha d'água no Bitcoin? Bitcoin é um fanfarrão. Ele é um cara que não gosta de linha d'água. Ele não gosta, ele gosta de gap e gosta de ficar longe do gap. Já tô aprendendo isso sobre o Bitcoin, ó. Tivemos a linha de fechamento aqui do dia anterior aqui. Abriu com gap de alta, né? Bonitinho. Corrigiu até a região de médias, continuou subindo, região de médias, região de VWAP, mas não chegou nem perto da linha d'água, de novo, tá bom? Então, hoje teria sido um dia com poucas entradas. Eu acho que só no índice, né, que teria dado uma entrada aqui, no 2 minutos, teria dado gain, mas o resto sem entradas, beleza? Então, essa é a análise de hoje. Até a semana que vem. Um beijo e tchau, tchau.